Hey guys, how are you? So I'm here. I'm going to do an interview with one of the partners of the Foundation. His name is Marcelo Fedorucci. He is the coordinator of a project in Vale do Ribeira, em São Paulo, Brasil. Agora sim, galera, agora tá valendo, hein? A nega aqui precisa aprender como como mexer com esse negócio aqui. Já tô chamando Marcelo Fedorucci, coordenador do projeto. Hoje chama-se Salvar. Para os velhos do meu tempo lá, nós chamávamos de MCC, Missionários Cristãos Cooperadores. Então talvez você conheça mais por esse nome. Foram quase 15 anos ou mais com o nome MCC. Agora se chama Salvar. Ok, convite foi enviado. Ei, chegou! Tava me esperando, é? Eita! Marcelo, muito Diga obrigada pela lá. sua presença. Hoje eu estou aqui, olha, representando a Dan Foundation. Galera, se vocês não conhecem a Dan, por favor, entrem aí na nossa página, se informem, fiquem logados, curtam a página, porque essa organização nasceu para ajudar e cooperar com projetos sociais, não só no Brasil, mas ao redor do mundo. Nós estamos aí, vamos trazer uma novidade muito legal na próxima semana, aguardem. Nós, com muita alegria, convidamos o Marcelo, juntamente com a organização que ele é presidente hoje, que é a Salvar, que muitos de vocês conhecem como o antigo MCC. E o Marcelo tem desenvolvido um projeto assim incrível na região do Vale do Ribeira. O Vale do Ribeira é uma das regiões mais carentes hoje, localizado no estado de São Paulo. Fica umas 6 horas da capital, mas pertence ao estado de São Paulo. E é considerado um dos menores IDH, ou seja, menores índices de desenvolvimento humano em todo o Brasil. Então, hoje eu convidei o Marcelo porque a DEN tem a missão de ajudar organizações que têm projetos sociais muito fortes e que ajudam pessoas não só a saírem da situação de pobreza, mas também encontrarem soluções para saírem dessa situação de pobreza. E o tema dessa live hoje é falando sobre o afastamento que nos une, né? Então, eu quero ouvir do Marcelo um pouquinho mais. Marcelo, fala pra gente o que é Salvar, o que é esse projeto? Bom, antes de mais nada, é uma alegria estar falando com vocês, com todos que estão aí acessando. É um privilégio. Como você disse antes de eu entrar no ar, tem coisas que Deus está fazendo e poder conectar você aí nos Estados Unidos é uma coisa inimaginável para mim. Verdade. Até um tempo atrás eu Verdade. nunca pensei nisso. Esse ano eu completo 20 anos de Vale do Ribeira. Esse ano eu cheguei lá 20 anos atrás com uma sacolinha, muita vontade, sem saber o que fazer. Me deparei com uma realidade e fui orar. A ideia era trabalhar com igreja, plantação de igreja, revitalização, formação de liderança. E assim nós começamos, quando a gente se conheceu organizando as viagens missionárias. Mas a gente viu que nós precisávamos intervir de uma forma também direta dentro das comunidades. E foi quando nós partimos para a área social com o projeto da ONG. O projeto social iniciou com 10 crianças, mais ou menos. Hoje, quando nós temos todas as oficinas funcionando, nós atendemos a 300 pessoas. E isso foi em 2011 que nós começamos. E agora, em 2017, um dos grandes clamores daquelas pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade e miserabilidade é de ter uma oportunidade de trabalho para conseguir conquistarem a dignidade. Então, eles recebem aquilo que a gente doa, mas eles querem poder ter essa oportunidade de, através de um trabalho, de uma prestação de serviço, conseguir o seu sustento. E nós entendemos que nós tínhamos que caminhar para aí também. E aí nós ficamos em 3 frentes atuando. E eu acho que a nível de Brasil não existe uma entidade que trabalha nas 3 frentes. Na espiritual, na social e na material. E nós não íamos contar 3 histórias diferentes. Nós tínhamos que unificar tudo isso. A gente crê que o nosso DNA é missionário, mas a gente teve que intervir com as crianças, que é o nosso foco dentro do projeto social, e também a questão de dar dignidade à pessoa para ela poder trabalhar. Então o Evangelho transforma e ela consegue se sustentar
e aí você tem uma transformação por completo. E para nós é um privilégio, e tudo isso junto, Deus nos mostrou salvar. Salvar significa salvação mesmo, porque é o nosso DNA. Mas salvar também significa uma coisa muito bacana, é a abreviatura de sustentabilidade para o Alto Vale do Ribeira. E aí a gente caminhou para esse lado porque você precisa ter toda uma organização diferente, você tem que ter responsabilidades diferentes, você tem que ter uma quantidade de gente bem maior do que aquilo que a gente tinha antigamente, né? Sim, mas... Então você passa por esse processo. A Salvar, ela atua nessas 3 frentes, ela atua nessas 3 áreas, e a gente tem interagido de uma forma completa com as comunidades, tanto o setor privado, quanto pessoa física, com uma parte governamental também. Nós temos procurado interagir, e mais do que interagir, a gente tem procurado fazer diferença nesses 3 níveis de atuação que nós estamos. Bem, eu acompanhei de perto, né? Eu tive o privilégio, né, de trabalhar com vocês no começo, né? Vocês começaram em 2011, eu entrei mais ou menos em 2013, numa das viagens, e eu pude acompanhar todo o processo de crescimento e o quanto a ONG virou uma organização extremamente importante para o Vale do Ribeira, trazendo esperança, trazendo recursos, né, para a população e principalmente trazendo sonhos. Porque nós temos visto muitos, especialmente muitos depoimentos de jovens, né, que você perguntava antes o que eles esperavam da vida e eles não tinham nenhuma perspectiva de vida. E agora, por causa da ONG, que atende na região, e tantos outros projetos que tem à frente, eles conseguem visualizar algo melhor para o futuro deles, eles conseguem fazer planejamentos e sonho até mesmo em sair de lá, em crescer e dar um futuro melhor para a família. Então eu tive realmente esse grande privilégio de ver de perto muitos testemunhos a respeito desse trabalho. Mas ainda voltando a essa questão social e na questão de atender as necessidades das pessoas, a gente sabe que agora com essa questão do corona, do Covid-19, isso tem trazido muito desemprego, muitas pessoas têm entrado em situações financeiras muito pesadas, né? Famílias estão dependendo de recursos do governo e tudo mais. Eu mesma já vi com os meus próprios olhos a pobreza extrema na região. Pessoas que às vezes não tinham nem água para beber direito. Você abre assim os armários, né? Não vou nem dizer geladeira, que muitos nem geladeira têm, mas você abre os armários e você não encontra quase nada de alimentos. Isso antes de qualquer situação do corona. Quais que têm sido hoje, que você tem testemunhado com os seus olhos, quais que têm sido os maiores desafios que, por causa do corona, isso tem acontecido na região? Olha, a situação é crítica hoje, porque nós já entramos num período de entre-safra das plantações de tomate que normalmente já causam muito problema. Sim. O frio já chegou, então o frio também complica um pouco. E agora com a chegada dessa pandemia que nós estamos tendo, os municípios estão fechados praticamente. Então você não tem quase que comércio, você não tem quase que desenvolvimento, você não consegue transitar muitas vezes. O que nós fizemos como projeto social, como ONG, como a parte da Salvar, buscamos parcerias e temos buscado parcerias, seguir cestas básicas para entregar para as famílias. Então a ONG tem se tornado um ponto de referência aonde a gente tem recebido as doações e administrado essas doações. Quinta-feira próxima eu tenho uma reunião com as secretarias de saúde, as secretarias sociais dos 6 municípios do Alto Vale do Ribeira lá na ONG, onde a gente deve compartilhar com eles algumas cestas básicas que nós recebemos. Nós vamos tentar dividir com esses 6 municípios para que eles socorram as pessoas em caráter de urgência. E quando eu falo em socorrer, é o caso de um homem que eu conheci há uns 25 dias atrás. Eu entrei na casa dele e não tinha praticamente nada dentro da casa, ele sozinho. E eu comecei a conversar com ele e ele perguntei, o senhor foi trabalhar? Ele falou, eu fui. A última vez que eu trabalhei foi antes de ontem. Eu falei, e lá ele tem a possibilidade de ganhar por dia. Eu disse assim, o que o senhor fez? Eu fui colher tomate. Eu falei, quantas caixas o senhor colheu? Ele falou, 7 caixas. Eu falei, o senhor trabalhou o dia todo para colher 7 caixas? Ele falou, é. E eu falei, quanto o senhor recebeu? Ele falou, eu recebi R$1,20 por caixa.
colhida. Meu Deus. Então você imagina que ele trabalhou o dia todo para ganhar menos de R$ 10. E ele andou 12 quilômetros para trabalhar. 6 para ir, 6 para voltar. Eu perguntei, o que o senhor fez com esse dinheiro que o senhor recebeu? Eu falei, eu fui na vendinha lá, que inclusive é na frente da ONG nossa. Ele falou, eu comprei 3 salsichas e 5 ovos. Foi o que deu. E eu falei para ele, posso abrir a geladeira para ver o que tem aí? Ele falou, pode. Só tinha um ovo. Uau. Só tinha um ovo. Eu sou testemunha disso, porque eu vi mesmo com os meus olhos muitas vezes situações como essa, Marcelo, aí no Vale do Ribeira. É triste, porque você fala, como pode, né? Eu tenho aqui em casa, tenho uma bandeja de ovos, não vai me faltar, né? Então, eu acho que esse projeto que vocês desenvolvem aí é algo sensacional, porque faz as pessoas aprenderem a compartilhar. Então, a gente tem tanto em casa e outros não têm nada. Então, não custa nada nós abrir mais o nosso coração, o nosso olhar para o próximo e também nos sensibilizarmos mais. E usar o projeto da Salvar como uma ponte para que isso chegue a essas pessoas. Eu recebi um casal há 20, 30 dias atrás. Nós conseguimos ainda mesmo com essa situação, nós conseguimos sair para visitar algumas casas e chegamos na casa de uma menina que é aluna da ONG. E nós temos atendido e socorrido as crianças da ONG, com tudo aquilo que a gente consegue. E aí ela estava com uma amiguinha vizinha que não é nossa aluna, está na fila de espera para poder ser atendida. E aí esse casal começou a conversar com eles e com ela. E ela falou, olha, a gente quer orar por vocês e tal. E eles perguntaram para a menina, o que você gostaria de ter? E a menina virou para eles e disse assim, o que eu gostaria de ter hoje é uma laranja. Uma menininha de 7 anos. O que ela queria ter naquele instante era uma laranja para ela poder comer. E foi interessante porque, assim, eu não fiquei sabendo da história lá no dia. Eu fiquei sabendo depois de uma semana. E eu estava voltando para o Vale, e aí eu passei na estrada por esse pessoal que vende as coisas no caminhão, e eu vi um saco mesmo de laranja. E eu desci do carro, fui, comprei o saco de laranja, procurei a menina, sentei com ela no barranco. Eu acho que nós chupamos mais de meia dúzia de laranja. E depois eu peguei o saco e disse assim, agora você leva para sua casa, dá para sua mãe, para o seu pai, quem mais estiver lá para você chupar. E foi interessante. Sabe o que ela me disse? Ela me disse assim, poxa, que bom. Não foi nem Deus que precisou atender o meu pedido, né? Oh, meu Deus. Que coisa. Que coisa. É muito triste, né? Ver situações como essa. E eu agradeço a Deus por existir a Salvar e que tem mudado a situação de muitas vidas lá na região do Vale do Ribeira, né? Então, pessoal, você que está assistindo, faça chegar a outras pessoas. Pessoas como o Marcelo precisam do nosso apoio, elas precisam, a gente precisa caminhar junto com eles. E essa é uma missão tão especial que tem salvado vidas, tá? Então, façam um compartilhamento, por favor. O que, assim, me entristece é porque nós estamos na periferia do estado. Então, o que acontece? Quando você olha para a periferia da cidade, existem até editais voltados para atendimento das comunidades. Eu acho ótimo, eu acho que tem que ter esse atendimento. Mas, assim, nós que estamos na periferia do estado, praticamente na divisa com o Paraná, não existe nada. Ninguém olha para a região. Então, assim, é o que muitas vezes eu falo, um carente em São Paulo, se ele pegar uma bala e for vender no semáforo, ele levanta dinheiro. Se ele pedir, ele ganha. Se ele fechar o rosto e for para cima de uma pessoa, a pessoa se sente intimidada e dá o que ele pedir. A nossa realidade lá não existe isso. Você vê, não existe nem semáforo para ele vender. Então você imagina, ele senta e chora. Então não tem muita saída. Então assim, a realidade é muito difícil porque o necessitado lá na nossa região, ele é muito diferente do necessitado na cidade de São Paulo. É uma outra realidade, com certeza. Sim. Mas, além das coisas difíceis que você tem visto, você percebe que por meio dessa questão do coronavírus, você sente que as pessoas estão mais sensibilizadas? Você tem visto alguma vantagem para que o trabalho de vocês sejam mais alcançados? Olha, inicialmente, realmente eu pensei que
todas as portas fossem se fechar por causa da provisão financeira que muita gente perdeu e ia deixar de ter. Mas foi uma grata surpresa ver que não aconteceu isso. Então, assim, as pessoas têm sido solidárias. Eu acho que o corona serviu para frear aquela corrida que nós estávamos vivendo, desesperados, de olhar só para nós, querer só para nós. Quando a gente começa a ter a possibilidade de parar e pensar, a gente vê que tem coisas diferentes. E uma coisa que me chamou muita atenção é que, assim, a sociedade viu que as ONGs sabem atender as comunidades e fazem diferença no meio das comunidades. Se não fosse as ONGs, as pessoas não estariam sendo atendidas. É verdade, sem dúvida. A gente teve o privilégio de receber, através de uma parceria com a IBAB e a Unicef, a doação lá atrás de 1.000 cestas básicas, onde nós atendemos 500 famílias por 2 meses. E eles procuraram justamente isso, ONGs em regiões que pudessem ser referência. E graças a Deus a gente tem conseguido dar essa assistência. Porque lá quando você atende e você conhece lá, você sabe, são casos extremos, em que muitas vezes, se nós não atendermos, se a gente voltar lá daqui 3 dias, a gente não sabe qual é a situação da pessoa. Quando a gente tem que atender na hora mesmo. Mas assim, tem sido uma experiência nova, tem sido um desafio novo, e a gente quer ver essa pós-realidade. Quando nós entrarmos no novo normal, se a gente vai voltar a ter aquele pensamento que nós tínhamos antes. Perdeu-se mantenedores, nós perdemos na ONG. Sem dúvida, muita gente desempregada, muita gente que deixou de ter a sua ocupação e o seu sustento, e que nós estamos aí dia a dia trabalhando insistentemente para poder compor a estrutura que nós tínhamos para continuar tocando, fazendo aquilo que a gente fazia. Nós estávamos assim, num processo de expansão. Nós já tínhamos praticamente efetivado uma expansão de atendimento de crianças no bairro de Lajeado, onde nós receberíamos mais 50 crianças por dia, né? Então iria aumentar a quantidade nossa, e tínhamos algumas oportunidades. Então a gente está orando, aguardando e vendo o direcionamento de Deus para tudo isso aí. Hoje a ONG atende quantas crianças, Marcelo? Nós temos crianças em 2 projetos que elas estudam todos os dias em tempo integral. Nós temos algumas frentes, a gente chama de polo avançado. Então nós temos polo avançado em Lajeado, que nós trabalhamos com essas crianças. Quando funcionam as oficinas, o projeto social chega a atender 300 pessoas ao todo. Em tempo integral, mais ou menos 160, 180. Então você tem um misto de estudo semi-integral, as oficinas que você vem para fazer os cursos específicos. Cooperativa já são 40 famílias que estão numa outra localidade que eles têm procurado desenvolver o projeto de empreendedorismo, nesse caso, fazendo molho de tomate para atender essas 40 famílias. É um projeto que nós estamos vendendo o molho de tomate, o doce de abóbora, a geleia de morango, para a gente conseguir recursos para sustentar, na realidade, essas 40 famílias que estão lá. São 4.700 refeições por mês. Então, assim, quer chova, quer faça sol, nós temos gente para alimentar, e várias famílias agora. A equipe sai de dentro da ONG para ir na casa das crianças, nós levamos a comida em casa. E quando a gente fala em casa, não é você pegar o seu carro e andar por esse asfalto liso que vocês têm aí. É você pegar as pirambeiras de terra, pedregulho, tudo, e você ficar lá engolindo poeira durante 1h30 de trajeto. Né? Eu já tive que dirigir a Kombi, meu filho. Mas... Peguei na Kombi, andando para aquele mato, árvore que cai no meio do caminho, aí quando chove não sai do lugar. Sei muito bem como é. Mas tem sido um privilégio, porque a gente tem tido a oportunidade, com o projeto social, tem batido muito na tecla, e a gente tem brigado muito pelo direito das crianças. Nós temos informações de que, principalmente na região de Abuso, ele caiu por causa da ONG. Eu postei esses dias aí um vídeo do presidente da Câmara dos Vereadores lá de Apiaí, dizendo que, inclusive, o tráfico e o consumo de drogas na região onde está a ONG diminuiu, e eles veem que é por causa da intervenção e da atuação da ONG. Então, assim, a gente tem procurado ser, na região, uma instituição que busca o desenvolvimento da comunidade, mas principalmente cuidando dessa comunidade como um todo. Então ela é um ponto de referência hoje.
tem alguma coisa lá, alguma questão, o pessoal vai na ONG. Então isso é muito interessante. E também o órgão público gestor, a prefeitura, as secretarias que nós temos lá, quando eles precisam, ele vem buscar apoio em nós. Através da primeira campanha de cesta básica, nós criamos a Rede Solidária, onde nós envolvemos os órgãos sociais da prefeitura para atendimento de forma organizada, pré-estabelecida, de famílias cadastradas num cadastro único para serem atendidas. Nós chegamos a um número de necessidade de socorro de 1.200 famílias. Uau. Na região. Então era um número que nem o setor social da prefeitura tinha ideia que tinha. Pois é, exatamente. E a gente pôde abençoar dessa forma. Hoje, qual que seria o maior desafio para vocês na questão financeira, de arrecadação? O que vocês têm como planejamento de ampliar a ONG ou alguma coisa nesse sentido, e para que as pessoas possam se envolver nisso? Olha, nós desenvolvemos alguns projetos visando a questão financeira. Nós temos um fundo que nós criamos, que é o Fundo Salvar, que é justamente um fundo onde você pode apadrinhar esse projeto social. A gente conversou há dias atrás, eu falei que assim, um apadrinhamento mínimo é de R$60. R$60 ele não cobre o custo de uma criança na instituição. Mas nós precisamos desse valor porque nós precisamos trabalhar com essa criança de médio a longo prazo. Então eu não posso ter um projeto só de 6 meses ou de 1 ano. Eu quero ter ela na instituição por 5, 6 anos. Porque no justo nós vamos pegar a idade aonde você forma o caráter. E é aí onde nós queremos trabalhar. Incutir na cabeça dessas crianças uma forma de pensar diferente. Primeiro, inserindo o evangelho na vida dela. E isso ela recebe muito através dos nossos materiais didáticos que são pautados em cima da palavra de Deus. Então você pode apadrinhar com esse valor, a partir de R$60. Você faz contato, você que está me ouvindo, faz contato com a TIM. Eles têm o nosso canal. Você pode também entrar em contato para ter mais informações se você quiser. Você vai apadrinhar e você vai nos ajudar, porque é um grande desafio. Cada criança tem 2 refeições por dia, pelo menos. Roupa, material escolar, transporte quando precisa, alimentação, material de higiene, tudo nós damos para as crianças. Então elas são atendidas da melhor forma possível que nós podemos fazer. Para nós é um privilégio de servir. Você pode ser um agente de transformação junto com a gente, com a TIM, com a Salvar, no Vale do Ribeira, fazendo com que aquelas crianças possam ter um futuro diferente. Gente, então assim, fica aí o convite, entre em contato com a gente através da Dan. Você que está aqui nos Estados Unidos também, existe todo um processo de como você pode fazer as ofertas, né? Tudo que está sendo feito vai ser com certeza prestado contas para vocês, existe todo um projeto, existe toda uma questão de organização, isso vocês podem ficar tranquilos. Nós amamos o Projeto Salvar. Façam parte disso também. Nós vamos colocar todos os links possíveis para que vocês possam ajudar. Eu até dei uma ideia para o Marcelo, uma coisa bem legal, seria ensinar inglês para as crianças na ONG. Então, se você é um professor de inglês e tem o desejo, né, assim que tudo passar, que as coisas melhorarem, né, você pode se voluntariar, né, e passar uma semana lá e dar um curso rápido lá para as crianças, para elas saberem, para elas terem contato com isso, com uma língua diferente, saber que existe uma língua diferente, ter uma visão diferente do mundo. Então, vamos erguer as mangas aí, vamos trabalhar e vamos ajudar a salvar, tá ok? Marcelo, muito obrigada pelo seu tempo, porque eu sei que seu tempo é precioso, você é incansável, você não para nunca, né? 24 horas, 7 dias por semana. Então, eu agradeço a Deus, que Deus abençoe o seu ministério, a sua família, e vamos nos falando, porque a gente tem muito o que fazer, a gente tem muito trabalho pela frente. Eu não posso parar, porque ainda meu netinho tem que ver eu fazer muita coisa. É verdade. Eu queria agradecer você, tanto tempo você tá aí, você lembrar de nós, para fazer essa parceria com a TIM. Eu nunca esqueci, na verdade, né? Eu nunca esqueci. O que eu sou hoje aqui, com esse coração de ajudar pessoas, de trabalhar na área social, com certeza nasceu dentro do MCC, que hoje é Salvar, e eu sou muito grata a vocês também por tudo. Então, tudo que eu aprendi na questão de ajudar ao próximo, com certeza foi através de você, Marcelo, e de todo esse projeto que tem sido desenvolvido.
Amém. Um abraço para o Alexandre, para a turma aí. Ele deve estar online aí. Pessoal, muito obrigada. Muito obrigada. Obrigado a todo mundo que assistiu. Deus abençoe vocês. Até mais, gente. Obrigada, Marcelo. Tchau. Tchau. Um abraço.